realizar um simulado de linguagens do conteúdo até o que a gente viu, né? De formação de palavras, processo de formação de palavras, até aqui, até regência verbal e regência nominal. E aí, eu produzi um questionário aqui, um Google Forms, com 25 questões. Algumas eu peguei de alguns anos de Enem e outras eu fiz. E eu produzi algumas do padrão Enem. Então, vocês vão ver algumas que estão escritas assim, padrão Enem ou estilo Enem. É porque foram eu que fiz, né? Foram eu que fiz. E aí, nós vamos... Hoje, a ideia de hoje é que vocês consigam administrar o tempo de vocês com a realização das questões. Eu fiz uma média superficial de 3 minutos por questão. Levando em consideração 3 minutos por questão, é uma média. Claro que vai ter mais, vai ter questões que vão demorar mais e outras menos, mas é a média. Eu estipulei uma total de 25 questões. Eu não coloquei de linguagens de inglês e nem espanhol nessa prova, em específico. Produzi uma outra separada de linguagens para um outro momento, para que, na verdade, a de linguagens, além de inglês, eu não consigo ajudar muito vocês a mais que isso. É mais mesmo só para vocês testarem os conhecimentos de vocês, que eu vou estar disponibilizando depois e vocês fazem aí no momento em casa de vocês, sem problema nenhum, tá? O simulado, ele tem algumas questões também que eu coloquei básicas, acho que uma ou duas questões de acentuação e pontuação, que a gente não viu, não fez revisão, mas é mais para mim ver para eu ver como vocês vão estar lidando com isso daí, tá? Um simulado que vai ter tirinha, vai ter texto igual o Enem mesmo, tá? Além disso, preciso deixar em ênfase que é uma atividade que não é uma atividade avaliativa. Então, façam com calma, com paciência, leiam com atenção, com foco. Não é para avaliar vocês, pelo contrário, é para dar um diagnóstico para que a gente consiga resolver isso daí e ver como que a gente pode resolver, pode ajudar. É para fazer agora, Narielle. Boa noite. Alguém mais chegou aqui da... Só a Narielle, né? Pois é, não sei se você lembra, Narielle, não sei até que ponto que você chegou, que horário que você chegou, a que ponto você me ouviu. Mas semana passada a gente já tinha combinado sobre isso, de que eu faria um simulado para vocês, para ver, para analisar realmente como é que está o processo de andamento aí de vocês. Para vocês terem uma ideia, ali tem 25 questões e a prova de linguagens do Enem são 45. Então tem 25 a menos, sem contar que no dia de linguagens vocês também terão a prova de humanas e a redação, né? Então, são 4 horas e meia de prova, acho que 20 questões, 25 questões em 2 horas, é uma média ok, levando em consideração que a gente leva 1 hora e meia, mais ou menos, para fazer, de 1 hora para fazer a prova, a redação. Acho que leva menos, tem gente que leva mais. Levando em consideração que vocês levem 1 hora para fazer a redação, vocês teriam 3 horas e meia para fazer as outras 90 questões de linguagens e de humanas. É muita coisa em pouco tempo. Por isso, já se organizem, se puderem ficar num espaço aí isolado para vocês terem atenção, não sei como que é a possibilidade disso na casa de vocês. Peguem garrafinha de água para ter foco, para não desfocar. E eu vou estar aqui o tempo todo. Se surgir alguma dúvida, sei lá, algo errado na questão, no simulado, é só me dizer. É só me dizer que a gente resolve. Alguma dúvida, meninas? E o Forms vai pedir para vocês colocarem um e-mail para mandar as respostas por e-mail. Vou disponibilizar agora. Narielle.
mandar aqui para vocês, já tenta entrar e ver se der certo, bonitinho, tá aqui no chat, viu, gente? Clica aí, vê se vai bonitinho. Tem que abrir essa... Vocês conseguem abrir. Entrou Emanuel depois. E Lília. Opa, saiu alguém. Ah, era a Juliana, né? Voltou? Ah, não, entrou. Tinha uma. A Juliana estava na parte das notas. Como assim na parte das notas? Ah, onde o Wallace consegue colocar o link, né? Aqui, ó, no notas compartilhadas. Espera aí, agora entendi. Tá lá. Docs. Lília, vamos lá. Quem mais chegou depois? Foi o Emanuel, a Lília. Semana passada eu tinha combinado com vocês de fazer um forms de simulado do Enem do conteúdo que nós já vimos até aqui. São atividades, são 25 questões. Algumas são do Enem, outras eu fiz, né? Eu produzi com o conteúdo que nós vimos desde quando a gente começou até agora. A ideia é ver como que está o processo de vocês e ver o que a gente precisa fazer para resolver esse desafio aí. O que está, como que está o aprendizado de vocês até aqui. Então eu fiz esse simulado com 25 questões para que vocês façam durante esse período de aula de agora. A ideia é que primeiro vocês façam, anotem dúvidas, se forem dúvidas que daí depois a gente discute. Nas respostas, quando vocês enviarem para mim a resposta, vai voltar para vocês a resposta por e-mail. E aí tem alguns comentários dessas questões. Mas a ideia é fazer com vocês agora. Entendeu, Lília? Dei ok, estão conseguindo entrar, estão conseguindo entrar no link, tá tudo certinho, dando para ver as questões certinho. Eu testei tudo antes, mas sempre é bom perguntar, né? Vitória, eu travou todinho o seu áudio, eu não consegui te entender. Assim, eu consegui entender porque era. Ainda não estou te ouvindo. Seu áudio está travando, não sei se é a minha ou a sua internet. Vou até fazer um teste de conexão aqui para ver se é a minha, mas eu acho que não é não.
Professora, boa noite. Por onde eu acesso essa atividade? Ó, eu coloquei aqui no chat, mas também está aqui na parte de notas compartilhadas. Aqui, ó, na sua aba ali da conferência web, tem ali também. Mas eu vou compartilhar de novo. É só clicar no link. Tá no chat. Vocês querem que eu coloque? Não sei se o Classroom fica melhor para vocês. Vocês têm grupo do WhatsApp? Se tiver alguém que consegue compartilhar. Vão me dando um ok que conseguiram, gente, só para saber que vocês estão conseguindo acessar. Já entrei, ok. Juliana conseguiu. Narielle compartilhou, então imagino que tenha conseguido entrar. Eu imagino, né? Emanuel entrou. Lília Chagas entrou. Lília Cerqueira também. Bom, gente, eu tô aqui, tá? Qualquer dúvida, eu vou ficar mutada para não atrapalhar. Mas qualquer dúvida é só me chamar aqui. Boa noite, Andrei, tudo bem? Andrei, deixa eu ver, chegou agora, deixa eu situar. Eu deixei para vocês fazerem, tá aqui no chat, mas eu vou mandar de novo, que você acabou de entrar. Um link para fazer um simulado da área de linguagens. São 25 questões que eu deixei para fazer, questões de agora, de quando nós entramos até agora. E eu deixei esse simulado para a gente entender como que está o processo, como que vocês estão adaptando, como é que está a situação, para que a gente treine tanto tempo quanto, né, linguagem mesmo, né? Então, a ideia é que vocês façam esse simulado para que anotem as dúvidas e para que eu tenha um feedback de como está a evolução de vocês. A partir daí, eu consigo montar pequenas revisões e a gente continua assim na próxima aula. Aí tá ali o simulado, é só clicar no link que ele vai te levar direto para o Forms e aí é só fazer o Forms. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Tá? Certo, pronto. A minha ideia é ajudá-los nesse processo. Tô aqui para isso.
Professora, professora, Pode falar, Vitória. você respondeu sim daqui uns 20 minutos. É porque eu tô aqui no trabalho e eu tô esperando ele chegar, aí eu não tô conseguindo concentrar. Tá tudo bem, querida. Faz como você fez achar melhor. Eu não sabia que você estava trabalhando, mas não tem problema não. A ideia era cronometrar o tempo, mas depois a gente faz isso postergado. Entende? Você cronometra o tempo que você conseguiu para fazer essas questões. Oi, tô te ouvindo. Aqui é porque fica meio. Ainda tá cortando muito, não estou escutando o que você disse.
Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu coloquei agora, tinha esquecido disso, de pedir o e-mail de vocês para enviar a nota por e-mail.
Gente, pelas minhas contas, está faltando uma pessoa que está aqui no grupo conosco, online, para fazer. Sei que Andrei já fez, Manuel já fez, Lília fez. Não, Lília não. Deixa eu ver. Não, é a Lília que tá faltando. Tinha uma outra Lília online, não tinha? Tá, Chagas. Cerqueira saiu. Bom, vou dar mais uns minutinhos para essa última pessoa terminar. Lília tá digitando. O primeiro foi o Andrei, segundo foi o Emanuel, terceiro Luísa, quarto a Vitória. Tudo bem, Lília. Só para fazer a checagem aqui mesmo. Fica no... É, tem a Narielle também. Aí, um, dois, três. Tá joia, meninas. Vou dar mais uns minutinhos para vocês aí.
Gente, não esqueçam de assinar a lista de presença.
Bom, vamos lá? Como é que foi para vocês aí essas questões? A Arielle era a última que faltava. Deixa eu dar uma olhada aqui nos resultados. Vocês receberam o resultado? Vocês viram o resultado de vocês? Quase chorei. Qual foi a maior dificuldade de vocês? O que foi mais desafiador? Interpretar. Vocês já deram uma olhada? Vocês leram como é que o Enem ele corrige as provas? Como é que é o peso do Enem? Como funciona? Interpretar, né? Textos muito longos, né? Interpretar texto ou interpretar charge, por exemplo, tirinha? Acho que a pressão do tempo afoba. Também. É por isso que a gente tem que fazer esse simulado para vocês estarem preparados para isso. Para fazer essas provas, sabendo que o tempo também é um ponto a menos ali para a gente, né? Acaba que a gente fica ansioso mais por conta do tempo. Porque realmente, 4 horas e meia para fazer 90 questões mais uma redação, para mim é pouco tempo. Normalmente eu levo de 1 hora e 20, depende da questão, do tema da redação. É por isso a importância, por exemplo, de aprender a rascunhar de forma eficiente. Perdão, gente, rascunhar de forma eficiente para que a gente não perca tempo, né? Fazendo um rascunho gigante, de um texto gigante, e depois passar esse texto a limpo, acaba se perdendo, vira uma loucura. A questão da interpretação. É. Olhando aqui por baixo o resultado, deixa eu ver aqui. A questão número 1 foi bem acertada. 5 de vocês acertaram a primeira questão, que era aquela questão da internet. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Não tem nome, tá? É só as correções mesmo. Eu vou estar fora do chat porque eu vou olhar ali na outra janela do Forms, mas qualquer coisa, vocês me chamem no áudio para ouvir, tá? Ó, a primeira questão que foi essa aqui, ó, do Enem de 2018, foi bem acertada. 5 pessoas acertaram e 1 errou. Esse aqui do textão foi 66, 3 acertaram. A maioria acertou, né? Não, metade acertou.
Metade acertou e metade errou. Justamente por causa do texto. Aqui, quando se trata de interpretação, texto grande, né? Como eu falei para vocês, eu começo sempre lendo o enunciado, da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... E aí tem que tentar lembrar o que é um dialeto, né? Ser considerado por objetos formais de registro. Objetos formais de registro. Esse texto aqui, eu imagino que foi uma que vocês tiveram dificuldade somente por causa do tamanho. Mas ali, ó, o que a gente faria? Ó? Primeiro, preciso saber se eu sei o que é um dialeto. Vocês lembram o que é um dialeto? Dialeto, ele é regional, é de grupo, né? Então, Pajubá, ele está falando o seguinte, ele se caracteriza como um dialeto com elementos do patrimônio histórico, especialmente por que elementos do patrimônio histórico ele está querendo dizer, né? Quais elementos do patrimônio histórico, patrimônio linguístico, especialmente por ser consolidado por objetos formais de registro. Então, ele é um dialeto por conta disso, porque ele foi consolidado e ele foi registrado. Pajubá, ele é um dialeto registrado. A questão 3. Duas pessoas acertaram e 4 erraram. Aqui está falando sobre o tipo narrativo, né? O que é uma narrativa? A sequência de fatos contribui para a progressão temática no fragmento do processo. Ó, a sequência de fatos numa narrativa. A gente já falou sobre isso em alguma aula. Foi quando a gente estava falando de conjunção que eu falei sobre sequência de fatos da narrativa. Questão de tempo, estabelecer conexão de tempo. Deixa eu aumentar aqui ó, o zoom. Certa vez minha mãe surrou-me. Inclusive, a gente viu essa questão. Vocês lembram disso? De eu trabalhar essa questão com vocês? Essa questão, inclusive, a gente trabalhou. Foi quando falamos de conjunção mesmo. Como é que no fragmento esse processo é indicado pelo? Como que a sequência de fatos, como que a sucessão de fatos é determinada? O que é a sucessão de fatos? É a linha temporal. Como que esse tempo é passado aqui, mostrado no texto? E aí esse aqui, a utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Então, passado, presente e futuro de várias formas no texto. Esse aqui a gente já trabalhou. Essa questão, inclusive. A imagem entrega uma adaptação de quadrinhos da obra Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Quais são os tipos de linguagem, gente? Tem 2 tipos de linguagem, que é o verbal e não verbal. Vocês lembram disso? Aí ele quer saber o seguinte: na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por como é que ele está se relacionando aos 2 tipos de linguagem. Romper com a linearidade das ações da narrativa literária? Está rompendo com alguma coisa? Não. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui acertaram 3 e erraram 3. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos de artes visuais. Ó, potencializar, aumentar o drama do episódio com a imagem. Porque uma coisa é a gente, deixa eu ver a imagem como um todo, ó. Uma coisa é a gente ler o texto, a outra é visualizar a imagem, dar outra ênfase.
É o que ele está falando ali, ó, potencializar a dramatização. Percebam que eu nem li o texto. Por quê? Porque ele não está fazendo uma interpretação do que está dizendo o texto. Ele já te falou, primeiro, que é uma adaptação do Grandes Sertões Veredas, mas ele quer saber, na representação gráfica, ou seja, no desenho, como os dois tipos de linguagem estão relacionando juntos. O que elas estão fazendo juntas ali? Deixa eu ver, próxima. Essa aqui. 3 respostas certas. Tá essa média, né? Metade, metade. Metade de vocês acertaram, metade erraram. Tem o texto, mas vamos ver o enunciado. Segundo o texto, o que é cultura de cancelamento? E aí a gente tem que ver aqui o que ele está falando sobre cultura de cancelamento. O que torna possível o surgimento de uma cultura de cancelamento? E é o cenário em que os detentores do poder econômico e político vislumbram a utilização de valores morais como valores de mercado, seja no campo da publicidade, seja no campo da responsabilidade social da empresa. Quem está falando nesse início aqui desse texto? Vamos trabalhar a interpretação de vocês, já que vocês estão falando para mim que tem dificuldade de interpretar. Gostaria que, se vocês pudessem abrir pelo menos o áudio para falar comigo. O que vocês entendem desse primeiro parágrafo aí? Ó? Vamos analisar o que ele falou, ó. O que torna possível o surgimento de uma cultura de cancelamento é um cenário em que os detentores do poder econômico, quem é que tem o poder econômico no sistema capitalista? Quem é que possui o poder no sistema capitalista? Não sei se estão vendo isso em Humanas, mas vocês já ouviram, já estudaram, tenho certeza, em alguma parte da vida de vocês sobre o capitalismo, nem que fosse superficial. No sistema econômico capitalista, quem tem o poder é quem tem o capital. O que é o poder? É o dinheiro. Ah, professora, está me dizendo que quem tem dinheiro tem poder? Sim, no sistema capitalista, sim. Quem tem dinheiro no sistema capitalista, quem tem o poder econômico, ele tem acesso a melhor educação, maior alimentação, maior segurança, qualidade de vida. Esse é o poder do capitalismo. E está falando que no cenário em que os detentores do poder econômico e político vislumbram a utilização de valores morais, é uma crítica. O que ele está falando? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. O que torna possível o surgimento de uma cultura do cancelamento é um cenário em que os detentores, ou seja, o capitalista, quem tem dinheiro, rico, tá? E para o capitalismo, não é rico dono de uma empresa pequena, de uma padaria, por exemplo. Isso não é rico. Para o capitalista, um rico, ele é um milionário ali que tem algumas que já não precisa trabalhar para sustentar. Ele trabalha para manter o dinheiro dele vivendo, girando. Mas se ele parar de trabalhar hoje, o dinheiro dele vai render para muitos anos e às vezes morre e não acaba o dinheiro. Isso é o capitalista, né? Então, ele está falando assim, ó, o poder econômico e político vislumbra a utilização de valores morais como valores de mercado. O que é o valor moral, gente? Valor moral, valor ético. Quem é que diz que tem moral que não tem, né? Você ser... O que é moral para a sociedade? O que é ter moral? O que é ser uma pessoa com moral? Valores morais. O que é valores morais? E aí, gente, o que é valor moral? Que a sociedade considera como certo ou errado, justo ou injusto? Valor moral não é valor ético, professora? Sim, sim, isso, ético. Socialmente, a gente tem um padrão ético. Por exemplo, vocês sabem, é de sabedoria de todos vocês, que furto é um delito e é considerado imoral, porque vai contra esses valores éticos.
Porque a gente teve leis, a gente tem leis justamente para organizar isso aí. Então, ele está falando o seguinte, ó, que a cultura de cancelamento, ela é usada de forma, né, a utilização de valores morais como valores de mercado, seja no campo da publicidade, ou seja, detentores do poder econômico vislumbram a utilização. O que ele está querendo dizer? Que na cultura de cancelamento, a gente pune esse valor aqui, ó, valor de mercado, pelo valor moral. Isso me lembra muito uma situação lá em 2000 antes da Covid, 2018, 2019. Não lembro, foi uma eleição de prefeitura aí, não lembro qual foi o ano, não. Mas faz um tempo já. E surgiu um prefeito que morava em Florianópolis na época, o prefeito saiu uma acusação lá de que ele tinha traído a esposa. Sim, véspera de eleição. Era um candidato fortíssimo à prefeitura, um excelente prefeito, inclusive, diga-se de passagem, pelo menos o período que eu fiquei lá. E aí eu no Uber, o cara do Uber, ele olhou assim pra mim, e aí, você vai votar no... Esqueci o teu nome do prefeito. Que hoje ele é já governador do estado, se eu não me engano. E aí eu falei, vou. E ele disse pra mim, ué, mas você vai votar no cara que trai a esposa? Aí eu olhei pra ele e falei, ô moço, se eu estivesse escolhendo um marido, talvez eu não votaria nele, mas eu tô escolhendo um prefeito. Pouco pra mim, naquela situação, pouco me importava as ações dele pessoais. Me importava as ações dele como prefeito. Se ele garantia que eu tivesse uma saúde de qualidade, uma segurança pública digna, né? Então ele está falando o seguinte, justamente que essa cultura de cancelamento, ela usa esse poder de massa para punir no mercado, né? Punir profissionalmente uma pessoa pelo que ela fez imoral. Lembra uma situação daquela Conká? Não que eu concorde com o que ela fez, deixa de fazer também diferente também no Big Brother, não assisto o Big Brother. Mas é justo você destruir a carreira de uma pessoa, a vida dela por conta do que ela fez? Ali na situação? É isso que ele está perguntando, ele está se perguntando. Seja no campo da publicidade, seja no campo da responsabilidade social da empresa. Né? Então ele está falando isso, que esse capitalista, ele vê, né? Vislumbra, ele está ali vendo, está vislumbrando, está achando isso o máximo. O conjunto de valores defendido pelos movimentos sociais que lutam por reconhecimento e respeito à diversidade torna os atributos exigidos por diversas empresas como elementos fundamentais da escolha de investimento. Então ele está falando o que aqui? O conjunto de valores defendidos pelos movimentos sociais. Quem são os movimentos sociais? Os movimentos de minoria, movimento negro, movimento LGBTQIA+, o movimento sem terra, sem teto, né? Esses movimentos, esses valores defendidos, o que é os valores? O movimento negro, ele fala de igualdade racial, o movimento LGBTQIA+, fala de igualdade de gênero, o feminismo também, né? Ele está falando o seguinte, que o conjunto de valores definidos por movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento e respeito à diversidade. Então, qual que é a pauta desses movimentos sociais? Reconhecimento e respeito à diversidade. Essa é a pauta principal. Tá, mas e daí? Tornam-se atributos exigidos por diversas empresas como elementos fundamentais nas suas escolhas de investimento. Então, hoje, por exemplo, pega uma empresa ali de estética. Ela não vai querer a sua imagem linkada com alguém que vá contra os valores defendidos por um movimento social. Tudo bem que acontece, por exemplo, agora agora não, faz um tempo que eu vi a polêmica lá da Salon Online, que fez um comentário maldoso lá, uma pessoa lá, para uma influenciadora lá, que queria ser representada, queria que a Salon Online notasse ela. E aí uma representante fez um comentário sobre ela. Vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso. Então, é isso que ele está falando. Ele não está falando nem que está certo nem que está errado. Ele está falando que
é o que a cultura do cancelamento traz. Sendo assim, a sanção específica realizada pelos agentes do cancelamento procura atingir não a liberdade do sujeito, que supostamente defende valores morais relevantes, que seria um instrumento coercivo tradicionalmente previsto no direito penal, ou, mesmo lugar, reparação indenizatórias, instrumento de resposta de atos ilícitos no direito civil, mas sim impedir, restringir ou infligir danos na trajetória econômica ou profissional do sujeito cancelado. O que vocês acham que ele está falando aqui? Ó? Primeiro, sendo assim, a sanção específica realizada pelos agentes do cancelamento procura atingir não a liberdade do sujeito que supostamente defende valores morais relevantes. Ele não está ali batendo na liberdade de expressão do cara, da pessoa, né? Que seria um instrumento coercitivo tradicionalmente previsto pelo direito penal. Então, a punição não é civil. Porque a lei, ela determina o seguinte: se eu cometo um crime, eu tenho que pagar por ele. É a lei. A lei, ela determina. A lei, ela não diz nada. Então, se a lei está me dizendo que... Ele está dizendo o seguinte, que, teoricamente, esse setor de cancelamento deveria ser para que a lei visualizasse isso e para que esse indivíduo fosse punido perante a lei. Ou mesmo buscar reparação indenizatória. Se até uma situação assim de meio que, vamos seguir a pessoa para dar uma, né, reparação. Mas o que o autor está dizendo é que essa reparação ela não é feita, não é o motivo do cancelamento, não é para essa pessoa que foi atacada ser indenizada de nada. Instrumento de resposta a atos ilícitos ao direito civil. Bom pouco é dado como instrumento de resposta, visualização, voz a quem foi atacada. Mas sim impedir, restringir ou infligir danos à trajetória econômica e profissional do sujeito cancelado. Eu concordo com parte disso aqui, sabe? Porque às vezes as pessoas perdem um pouquinho a noção. Essa mesma com o K ali, eu vi que começaram a atacar até a família dela. Mãe, tia, avô, pai, acho que E essa menina foi afundada numa dívida tão grande, numa conta tão grande que, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm medo de falar algumas coisas em rede social, não é porque acha que sabe, que entende que é errado, é porque tem medo de ser cancelado. Nesse contexto, a cultura do cancelamento representa o mecanismo de eliminação do mercado. Então, eliminação do mercado é tirar essa pessoa do mercado de trabalho. Em casos considerados graves ou em outros casos de mera diminuição relativa de capital, de sujeitos ineficientes em fatores competitivos específicos, como inadequação de valores morais ostentados, por atos sem palavras em determinados ambientes sociais. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos voltar lá. De sujeitos ineficientes, de mera diminuição, ou a pessoa é eliminada do mercado de trabalho, ou em outros casos, ou seja, em outras situações, há uma diminuição relativa no capital. Ela perde capital o quê? Dinheiro. De sujeitos ineficientes em fator competitivo específico. Ou seja, ela perde de competência, né? Não consegue mais competir. Ela vai perdendo status, dinheiro, mercado. Isso, para mim, é uma moeda muito, muito complicada, viu? Porque pode ser usada como ferramenta também, né? Como a inadequação de valores morais ostentados por atos e ou palavras em determinados ambientes sociais. Então, de sujeitos ineficientes em fator competitivo específico. Então, a diminuição do capital de sujeitos ineficientes com a inadequação de valores morais. Ou seja, essa pessoa que ela é inadequada moralmente para esse preceito ali,
se é uma pessoa que foi considerada racista, homofóbica, etc., ela vai sofrer esse dano em determinados ambientes sociais. Talvez ela deixe de ser permitida de frequentar alguns lugares, não sei. Basicamente, o que é a opinião dele, né, desse texto? Segundo o texto, cultura do cancelamento. O que é cultura de cancelamento? Aí, nesse aqui, 3 acertaram. O que é? Busca punir transgressões a valores morais caros aos cancelamentos com danos à vida econômica do cancelado. Então, ele traz o valor moral para a vida econômica. Para vocês, é justo? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Se eu estou cometendo uma transgressão moral, eu devo pagar de forma econômica por isso? Falar para vocês que professor assim, é sinônimo disso há muito tempo. A gente tem um padrão moral a seguir, né? O professor que ele passa um pouquinho desse padrão moral tem se mudado. Ele não é muito bem visto na sociedade, não. Já senti na pele isso. Mas é isso. Deixa eu ver a hora. 20h52. Deixa eu passar. Esse aqui não... Texto é aquilo. Tem que ler texto por trecho, analisar posicionamento. Considerando a charge. Deixa eu ver aqui. Cerveja charge. Garimpo legal. O mercúrio a gente descarta na água. E aí ele pegou o mercúrio e jogou direto ali no fogão ali de aparentemente uma aldeia indígena, né? Da impressão. O que é afirmar aqui, né? Correto afirmar. Ao antecipar o objeto direto, o mercúrio, para o começo da oração, o chargista chama a atenção para esse elemento, estimulando o leitor a buscá-lo visualmente no segundo quadrado. Ó, verbo, qual que é o verbo? Verbo descartar. Quem descarta, descarta algo. Então, o que é que está sendo descartado? O mercúrio. Por isso que é um objeto direto. Deixa eu ver quantos acertaram isso aqui. 2. Vocês lembraram do que é objeto direto, objeto indireto quando fizeram essa questão? Vocês lembraram de pensar nisso? Deixa eu ver se todas as alternativas têm. Ele colocou ali, mas para analisar a regência verbal. Se o verbo é transitivo direto. Vocês lembraram de ver a regência verbal? 7. Esse 7 aqui eu não consigo ver agora não. Muito grande o texto. Mas interessante, hein? Calda de cana é usado para produzir energia. Uma carta de Machado de Assis. E a carta? Conseguiram ler essa daqui? Deixa eu ver quantos foram aqui. Essa aqui é uma para você dar atenção. Todos vocês erraram essa. Desculpa, eu não entendi, Lília. Sei que é você porque eu já conheço sua voz. Eu que me perdi no tempo e não entreguei. Eu fui ver se a senhora estava online. Aí eu tô vendo, já assistindo. Mas eu não enviei as minhas respostas. Ué, Lília. E aí, mas você conseguiu ver ou você teve que fazer de novo? Não, eu tava terminando, eu fechei e fui fazer as atividades. Só que eu esqueci de voltar para aula. Aí eu vim, só que eu acho que eu não enviei. Eu acho que eu consigo enviar agora, peraí. Mas eu não terminei. Então termine, mulher. Você esqueceu Tá de bom. mim, foi embora. Essa carta, Machado de Assis, gente, é aquele negócio que é o seguinte, ele nunca é simples de ler. Uma frase de Machado de Assis é aquele negócio que você tem que ler com atenção.
porque o cara era fantástico no que ele fazia. Admitir, né? Uma carta de Machado de Assis. Machado de Assis tinha 65 anos quando Carolina, sua mulher, morreu em 1904. Viveria ainda 4 anos. Joaquim Nabuco, um dos seus melhores amigos, era 10 anos mais moço, se correspondia, né? E correspondia-se com Machado desde a adolescência. Então, 20 de novembro de 1904. Meu caro Nabuco. Tão longe e tão meio, em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha grande desgraça. E você expressou sua simpatia por um telegrama. A única palavra com que lhe agradeci é a mesma com que ora lhe mando, não sabendo outra quem possa dizer que tudo o que sinto e me acabrunha. Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou eu, só no mundo. Note que a solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um modo de viver com ela. Ouvi-la assistir aos 1000 cuidados que essa companheira de 35 anos de casado tinha comigo. Mas não há imaginação que não acorde a vigília, aumenta a falta da pessoa amada. Éramos velhos e eu contava morrer antes dela. E que seria um grande amor primeiro, porque não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer. Segundo, porque ela deixa alguns parentes que a consolariam das saudades. E eu não tenho nenhum. Os meus são amigos e verdadeiramente são os melhores, mas a vida os dispersa no espaço, nas preocupações do espírito e na própria carreira que cada um cabe. Aqui me fico, por ora, na janela de casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra minha amiga Carolina. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará. Não posso, caro amigo, responder agora a tua carta de 8 de outubro. Recebi-a dias depois do falecimento da minha mulher. E você compreende que apenas posso falar deste fundo golpe até outra breve. Então lhe direi o que convém ao assunto daquela carta, que, pelo afeto e sinceridade, chegou a hora dos melhores remédios. Aceite este abraço do triste velho amigo. Ao mesmo tempo que é bonito, é triste, né? Observe os trechos. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la. Não posso, caro amigo, responder agora a sua carta de 8 de outubro. Então lhe direi que convém o assunto daquela carta, que chegou a hora dos melhores remédios. Quanto ao uso do acento grave na oração acima, só não é correto afirmar que... Qual que é o acento grave? No trecho 1, o acento ocorre na razão da fusão entre o artigo feminino a e a preposição a. Aqui, ó. Primeira regra de uso de crase. Quando um verbo transitivo indireto e ele exige uma preposição a, e a próxima palavra é um substantivo feminino, que vai exigir um artigo feminino a. No caso, ali tem o verbo estou. Estou é um verbo de estado, ele não tem regência verbal. Então, não é certo a crase. Não é isso. No trecho 2, embora o verbo responder seja transitivo indireto, o acento não é obrigatório ao artigo feminino a. Responder, quem precisa responder, responde a alguém. Então, não. Mesma situação. No trecho 2, a expressão a sua carta fosse substituída por suas cartas, as suas cartas. A sua carta fosse substituída por as suas cartas, obrigatoriamente o acento ocorreria. Não. Acento crase, ele não acontece porque você trocou o número, né? Foi de singular para plural. Não é uma das regras da crase. E aí, o último, o acento faz necessário para evitar ambiguidade.
no trecho 3. Por que ambiguidade? Cadê? Chegou a hora, o tempo decorrido, chegou o momento. Quem chega a algum lugar. Ele também é um verbo que tem dois significados. E dependendo do significado, ele vai ter uma regência. Gente, eu vou finalizar a aula de hoje, porque a gente já está com tempo curto. Eu vou dar uma olhada com carinho nessas questões aqui, para ver o que mais eu preciso falar com vocês de importante, para a gente recapitular isso. E, gente, quem não começou a ler ainda, lê, começa a ler, procura um livro para ler, lê revista, leiam. Se estão com dificuldade de interpretação, tem que ler. Não tem outra maneira. Leiam. Pega 15, 20 minutos do dia de vocês que vocês usam aí vendo rede social às vezes, não é todo mundo, óbvio, e lê. Lê o que gosta, gostou de um livro, lê, mas leia. Não tem outra forma, tá? E interprete. Leu aquele trecho, não conseguiu entender, volta no trecho até vocês conseguirem entender o que vocês estão lendo. Não passa a leitura adiante por preguiça. A gente tem um hábito de, o que será que quer dizer? Mas foram 3 páginas, não vou voltar. Volta. Às vezes é esse trecho, desses 2 parágrafos que vocês não entenderam, que faz o completo sentido para o texto. Leiam. Eu estou falando isso para vocês. Oi. A senhora deu retorno, eu não sei como rolar, eu vou ter que trocar de celular, porque hoje o celular, gente. E eu não sei se a senhora deu retorno daquela redação. A senhora deu retorno? Você mandou para mim ontem, não foi? Eu ontem? Não foi ontem? Não sei. Alguém me mandou uma redação ontem. Se foi ontem, eu não vi, porque eu só vi que eu recebi. Eu preciso ler. Eu não li com cuidado que eu preciso. Sim. Tá certo. Era isso mesmo. Mas, gente, é isso. Vamos focar no que a gente precisa melhorar. Primeiro ponto que eu já falei para vocês, eu vou repetir. Leiam, comecem a ler. Procurem notícias, leiam reportagem, leiam revista, leiam artigos, leiam o que vocês quiserem, mas leiam, tá? Semana que vem a gente vai voltar. Eu vou pegando esses pedaços aí, colocando nas aulas para a gente organizar isso aí e ver como é que a gente pode fazer um plano de estudo. Vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Atividade, leitura, interpretação, texto, para a gente treinar essa interpretação de vocês aí, tá muito rasa. Tá bom, gente? Ó, beijo para vocês que já passou do horário. Tá todo mundo cansado, imagino eu. Até semana que vem. Bom descanso. Boa semana. Obrigada, boa noite. Desculpa aí. E até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, professora. Até semana que vem. Tchau, Maria. Tchau, Lilian, Arielle.